Tá aqui. Se você tem a intenção de tentar projetá-lo, o que não significa que isso vai dar certo, mas é sua intenção, então você vai jogar o queixo do parceiro aqui, ó, para esse sentido. Aí o equilíbrio dele vai começar a cair em cima dessa perna. Agora você entra. Quando você entrar, não entra para fora. Dentro. Percebe o equilíbrio dele, a diferença? Se você está aqui para fora, ele vai começar a conseguir reestruturar o equilíbrio dele. Então você vai marcar o pé de trás dele. Se entra na direção, ele vai te pegar. Você vai tentar entrar na direção do pé de trás dele, fazer um zigue-zague. Então tá aqui, abre, depois você entra. Só que ele vai ter agarrado. Abre. Às vezes você faz tudo certo, mas acaba virando o queixo do parceiro pro outro lado. Aí você vai passar a cabeça e fazer shihonage. Então, às vezes você está fazendo tudo certo, mas você virou o queixo para lá e ele não vai cair de forma alguma. Passa a cabeça e aí aplica shihonage. Então agora você vai buscar o movimento oposto do queixo. Aguatê, o queixo virou para dentro. Agora shihonage, o queixo vai virar para o outro lado, do lado de fora. Aqui ele não cai, só que ele acaba esticando o braço. Ele esticou o braço, você vai buscar o braço, tá? Você vai avançar, colar o braço dele inteiro no seu tronco, ó, de ombro a ombro. Aí passa a cabeça e aplica. E sempre com o seu pé da frente marcando a perna de trás do seu parceiro ou da sua parceira. Quando você for fazer o omotê, quando você for passar na frente dele, avança e troca as pernas. Aí agora eu passo. Aí. Avança, abrindo os braços, troca as pernas, passa a cabeça. Shihonage. Quando você for fazer o segundo urá, não há necessidade de você trocar as pernas. Se você trocar não está errado, mas não há necessidade. Abriu, passou. Avançou e já faz tenkan. Avançou, já faz tenkan. Vai fazer, você está indo bem. Aí você quer segurar a mão do parceiro para que você possa fazer o golpe. Só que na hora que você segura a mão do parceiro, tem pressão agora aqui, Antônio? Não. E agora? Só. O braço vai esticar. Fica tranquilo. Se ele soltar, obrigado. Acabou o conflito. Ou seja, se ele chegar aqui e soltar a mão dele, solta a mão dele. Pronto, acabou. Entendeu? Né? Ou mesmo se ele soltar a mão dele aqui e você quiser que eu te soltou a mão, você pode... Melhor aí. Eu vim do judô. Você passa horas tentando manter segurando. Ninguém pega para soltar. Então, ele segurou, exerce a pressão, e aqui, esse braço dele é a defesa dele para eu não ir para as costas dele, ou mesmo eu não ir para o tronco dele, né? Aí aqui você passa a cabeça e ó, pronto. Tá? Não se preocupe, não precisa tentar agarrar. Na hora que você tentar agarrar ele, perde pressão. Aí ele agora contrai esse braço. Aí ele começa a fazer esse trabalho. Contrai o braço. Aí ó. Contrai o braço. Entendeu? Então, se ele não quiser soltar a pegada, ele vai tentar manter. Se ele contrai seu braço. Pronto, soltei a pegada, agora sou eu que posso começar a trabalhar com a pegada em cima dele. Aí eu já tenho, entendeu? Boa parte do seu trabalho é você lutar pelas pegadas. Tá bom? Isso vale para qualquer treino. Mas especialmente se eu estou dando treino, tá? Aproveita que pegue sempre alguém que fala inglês, dá uma ajuda aí com o Pierre, vamos traduzir, tá? Não, quando você está treinando, não parte do pressuposto que, por exemplo, eu sou mais graduado que ela. Então faz shihonage, faz o que a gente está treinando. Aí você começa, tá? Aí faz. Não. A carroça vazia faz muito barulho. Quanto menos você sabe, mais você quer falar. Você treina
treina. Ela vai fazer. Ah, se ela está fazendo mais ou menos, você não precisa travar. Você pode fazer um pouquinho, entendeu? Você vai um pouquinho, para ela entender que está tendo alguma outra dificuldade. Desculpa. Vai tentando. Vai. Você não precisa falar. Aí chegou a minha vez. Se ela achar o máximo, ela vai tentar me imitar. Se ela não achar o máximo, tá tudo bem. Entendeu? Você não precisa ficar porque daí você começa a partir de uma posição que você não observa mais o movimento do parceiro. Às vezes o seu parceiro, não importa se é menos ou mais graduado, está fazendo algo genial. E você já não está mais vendo, porque você está só no ato de... Não. E isso não é prática, tá? Isso não é cultura de quem treina dentro do Aikido, certo? Então, quem treina, treina. Você treina com o seu parceiro. Ah, né? Por exemplo, tá aqui. Ele não está acostumado a treinar. Não treina rotineiramente Aikido, vai fazendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não preciso falar. Deixa ele repetir várias vezes. Deixa ele repetir várias vezes. Aí a mão tem que ir pro queixo. Aí você faz só... Pronto, faz rapidinho alguma coisa, você não precisa falar. Só indica. Você não precisa falar. Você está aqui, pronto. Entendeu? Aí você vai fazendo. E nunca se coloca numa posição que... Sabe? Treino é todo mundo igual. Aí, Deus, você está aqui. Você poderia fazer atraindo o parceiro para o seu espaço. Tem sim. E se aplica. Né? Ou seja, imagina que ele está vindo com tudo e eu atraio ele para o meu espaço. Aí eu abro. Sem cruzar a linha central. Eu poderia abrir para cá. Então reparem, essa linha para cá é meu espaço. Eu continuo atraindo ele para cá, mas agora eu estou indo para o outro lado. E isso também está certo, não está errado. O que a gente está fazendo agora é, eu vou entrar no espaço dele. Percebe a diferença? Irimi. Eu vou entrar no espaço dele. Aí depois eu aplico. Só, as três formas estão corretas. Mas é uma forma que a gente está trabalhando agora. Ele vem pegar. Você vai fazer irimi. Entrar no espaço do parceiro. Ele vem pegar, eu vou avançar para o espaço dele. Então ele vem pegar, vou entrar no espaço dele. Aí depois faz Shihonage. Tá certo? Então, agora, tudo hoje, Gyakuhami Katatedori, a gente está fazendo esse trabalho. Irimi. Entrando, avançando, tá? Avançando, indo para dentro do espaço do parceiro. Para dentro. Aí no primeiro, eu estou no eixo norte-sul. Eu avanço e troco as pernas ficando no eixo leste-oeste. Aí entra. No segundo, eu vou me manter no eixo norte-sul. Aí giro. Ambos entrando no espaço do parceiro. Ambos, a minha ideia essencial seria essa. Só que às vezes eu não consigo. Então aí você cria novas possibilidades. Tá certo? Aí, Dozo. Você vai avançar, vai passar a sua cabeça. O cotovelo. Fazer a alavanca no cotovelo. A gente no anterior passou a cabeça por cima, agora você vai passar a cabeça por baixo. Basicamente, todos que a gente está treinando, com exceção do AGOAT, vai usar a cabeça. Avançou. Mesma coisa, agora continua ainda mandando o cotovelo para fora. Ficou. Você vai passar a cabeça.
imediatamente sua orelha vai colar no seu ombro. Não vem. Você poderia fazer isso. A alavanca é muito forte, pode machucar. Coloca só dessa maneira e aí vai com cuidado fazendo a alavanca. Vamos devagar que esse machuca, tá? Você está aqui nessa posição, avançou, passou a cabeça com a mão no queixo. Orelha junta no ombro, mão vai no cotovelo, a outra mão também. Na verdade, você passaria dessa forma. Você vai fazer isso aqui para não machucar. E agora, ambas as mãos com mão de macaco, sem usar o polegar opositor. Cotovelos fechados. Do braço, do lado que está em cima do meu ombro esquerdo. Então eu coloco o joelho esquerdo no chão. Quando o braço do parceiro ficar por cima do meu ombro direito, é o joelho direito que eu vou colocar no chão. Toma cuidado, porque o braço começa de um lado, você vai passar a cabeça e vai jogar o braço para o outro. Se você não quiser entender o fundamento, você pode decorar que você vai sempre colocar a perna de trás no chão, mas isso aí serve só para esse movimento. Então aprende o fundamento. O parceiro agora está de que lado do corpo? Direita ou esquerda? Então é a esquerda que eu vou colocar no chão. Esse é o fundamento, tá certo? Você pode aprender na decoreba para passar bem. Você pode aprender para sempre. Então, ele está de que lado do meu corpo? Tá certo? E vai usar a cabeça e vai usar o ombro. Então muitas vezes o pessoal acha que Aikido, o ombro sempre não. Você trabalha o corpo inteiro. Agora você vai travar com a sua orelha e o seu ombro um pouquinho do braço do parceiro. Não assim, aí ele está completamente solto. Assim, aqui ele não está preso, mas você está mantendo contato. Aí você junta, na verdade você prenderia assim. Aí ele não sairia, mas a alavanca assim é muito forte, às vezes você não vai ter controle. Vamos tentar manter o ISO 9002. Aí, ó, vai assim e faz a alavanca, tá? Devagar, bem devagar. Não abandona o eixo. O eixo aqui é aqui, ó. Certo? Se eu faço flexiono o seu cotovelo agora, ele consegue flexionar o cotovelo. Flexiona o seu cotovelo agora. Você consegue? Você vai manter essa marca no centro. Aí passa a cabeça. Eu tirei essa mão daqui ainda? Eu tirei essa mão? Então, aí eu pego aqui o cotovelo dele. Agora que eu dominei, eu posso vir pra cá. Aí, ó. Então agora eu vou manter. Passei, prendi, agora eu posso vir pra cá. Aí chegou, vários fazendo nesse sentido. Tem pressão? É nesse sentido. Para dentro. Aí isso aqui é desde lá de cima, com cuidado, com carinho e com amor. Tá? Sem. Ó, passou, peguei. Agora é pra cá. Só já fazer com cuidado. Pra cá. Tá? Sentido o pé de trás. Que daí você faz a alavanca no cotovelo. Tá bom? Parecido. Passou aqui. Você agora vai girar. Só que para a alavanca é no ombro. A outra mão no ombro. E aí vai fazer a alavanca no ombro. O que vai diferenciar agora é para onde você vai fazer a pressão e para onde você vai girar. Fez tudo igual. Agora essa mão entra aqui, ó. Em direção à cabeça, a outra mão vai aqui perto da sua cabeça, uma em direção à cabeça do parceiro, a outra em direção à sua cabeça, para que ele não solte. Aí gira, agora ele está de que lado do meu corpo? Então, que perna que eu vou colocar no chão? Aí daqui agora você vem, não vai ter essa chave no cotovelo, vai ter agora a chave no ombro. Quem tem o ombro machucado já avisa antes, porque é um pouquinho demasiado a pressão no ombro. Então aviso antes, você só faz isso aqui. Tá com o ombro bom? Então aí você faz esse joguinho, tá? Você dá aquele que confere, não tá bem, tá certo? É bem parecido. Entrou, passou. No anterior eu mantinha ele do meu lado direito.
Agora eu vou virar o quadril. Ele vai ficar do meu lado esquerdo. E eu vou vir para perto do ombro. Aí gira. Joelho esquerdo no chão, mão esquerda no chão, não tem para pegar o pano. Ou mesmo tem que passar com essa mão aqui para frente. Tu pega o pano e puxa. Katagatame, tá? Não confundir quem vem do judô, do jiu-jitsu com katagatame que vocês praticam lá. Katagatame quer dizer imobilização de ombro. Vem, passou, aí você vai imobilizar o ombro. Katagatame. Não. O anterior era Rishigatame. Imobilizar o cotovelo. Agora Katagatame. Abriu, passou a cabeça. Aí, Katagatame. Uma perna levantada, a outra perna no chão. Igual o anterior, agora você contorna ele. Girou. Aí, faz a alavanca. Katagatame. Aí. Abre. E aí você vai fazer o básico. Né? Dainikyo. Tá aqui. Abre, cortou o cotovelo. Aí agora você vai vir e vai fazer o básico. Dainikyo. Omote. Irimi. Abre, cortando. Girou. Aí faz Dainikyo. Ura. Agora você quer permitir com que o parceiro flexione o cotovelo. Avançou, trocou, levantou o cotovelo. Aí você vai aplicar Dainikyo. Avançou, cortou, levantou o cotovelo. Aí você vai aplicar Dainikyo. 1, 2, 3. Você faz Nikyo. E Ura. E agora, tanto o Omote quanto o Ura, você troca as pernas que estavam na frente. A gente está em Gyakuhame. Você vai avançar e trocar as pernas para ficar em Aihame. O parceiro te atacou destro, canhoto. Você passa para canhoto, canhoto. Mesmo trabalho, Denis. Mesmo trabalho, tá certo? Está aqui assim. Você poderia fazer atraindo o parceiro para o seu espaço. Ok. Isso seria com Tenshin. Você poderia atrair o parceiro para o seu espaço, abrindo uma diagonal para trás. Só que agora a gente está trabalhando avançando. Eu estou entrando no espaço do parceiro. Tá? Não, o parceiro vai entrar no meu espaço. Então, não fiquem preocupados com o resultado final do movimento. Tem várias maneiras de você chegar no movimento. O trabalho de hoje é irimi. Avancei, entrei. Né? Você cortou. Aí, inicialmente você levanta dessa forma, sem usar o seu polegar. Porque aqui, se ele te forçar muito para baixo, você vai tentar levantar com o seu polegar, você mesmo lesionar o seu polegar. Então você faz isso. Só que chegou aqui, quando você cortar, aí você já fecha o seu polegar no parceiro, tá? Para manter o controle. Então você está aqui, faca da mão, polegar. Ura, a mesma coisa. Levantou, faca da mão, chegou aqui, polegar. Encaixou. Tá? Então. Não fiquem toda hora com a faca na mão. Não que isso aqui não funcione. Isso aqui funciona, mas às vezes vai começar a escapar. Então, a partir do momento que você já desestabilizou o parceiro, agora você tem que começar a buscar. Primeiro desestabiliza. Depois foca completamente no controle. Aí, mais um pouco.